21 horas e 40 minutos entramos em sua casa para debater os principais temas que marcaram o mercado político nos últimos 7 dias. Hoje não é diferente, caro telespectador, bem-vindo, boa noite, obrigado por tudo, pela companhia, pela fidelidade a este programa que tem debatido aqueles que têm sido os temas que têm marcado a atualidade política. Passo aqui a repetição. Hoje é 30 de abril, amanhã obviamente que o grande debate é o Dia do Trabalhador, né? Dia do Trabalhador, exato. Dia do Trabalhador, que é a data efeméride assinalada em todo o mundo. Trabalhadores de todo o mundo saem às ruas para poder manifestar sentimento, expressar o sentimento, à volta daquilo que são as suas profissões. E nós aqui também vamos debater um pouco. Hoje tenho um painel reduzido e a contar pelos diversos fatores. Vou conversar com o ecologista João Massango, que vai falar a respeito deste dia, e temos outro tema também que vai ser a antevisão à sessão do Comitê Central da Frelimo, este evento que vai se realizar entre 3 e 5 de maio. Para já, João Massango, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Vanito, boa noite a todos os telespectadores da TV Sucesso, a toda a equipe, a direção desta instituição televisiva. Exato. João Massango, nós vamos falar da situação do trabalhador em Moçambique. Boa noite mais uma vez. Como é que olha a situação do trabalhador em Moçambique, a contar que também é trabalhador? Com certeza. Muito obrigado, Vanito, mas deixe-me só, se calhar, introduzir aqui os pontos prévios antes exatamente de responder à questão que me coloca, que é a questão fundamental do trabalhador. Nos dias 24 e 25 do mês de abril, estivemos num seminário organizado pelo Ministério da Educação, Seminário Nacional sobre a Educação em Moçambique. É um seminário que, de facto, despertou uma atenção pelos temas trazidos, porque a questão do fundo era debater a situação da educação, como é que a nossa educação está em Moçambique, quais são as estratégias que estão sendo debatidas agora no sentido de termos uma educação inclusiva e de qualidade. Na verdade, notei, porque hoje em dia fala-se muito da qualidade do nosso ensino nas escolas, a partir do nível primário, esta nova introdução que se pretende fazer pelo Ministério da Educação. Mas, por outro lado, deixe-me dizer que eu estava esperançado nos 2 dias que eu estive exatamente neste seminário, que participaram técnicos, professores vindo em todo o país, a questão da corrupção no setor da educação. Por outro lado, fiquei preocupado porque também não se discutiu durante esses 2 dias, que é a questão que nós temos verificado quando chega o período de exames. Nós notamos todos os anos a denúncia que tem acontecido, exatamente a questão das fraudes, porque acontece nos exames sempre da primeira época. Se a gente olhar o número das aprovações, vamos encontrar que o número ronda entre 28% a 32%. Significa que numa sala de aula com 50 alunos, apenas 7 é que passam o exame. Depois temos um número de 43 que chumbam. Esses são submetidos para exame da segunda época. Isso é uma questão fundamental, porque esses alunos que chumbam na primeira época, Vanito, alguns chumbam com 5. Como é que já na segunda época nós temos, por exemplo, as margens, as metas, que varia dentro 80% a 90% das aprovações? Significa que um aluno que chumbou com 5, então no exame da segunda época passa com 14. Não é? Um aluno que chumbou com 2, no exame da segunda época passa com 12. Há uma preocupação exatamente aqui que tem de facto acontecido. Nós temos recebido denúncias de professores, porque a tendência fundamental agora não é a qualidade do ensino em si, não é a qualidade da formação do homem. Fala-se da formação do homem, o homem é moldado pelo conhecimento científico, não é? O homem é moldado pelas ciências, independente de tudo, mas nós temos, para o nosso caso de Moçambique, que a questão fundamental só se olha nas metas. Nos exames da segunda época, se a gente olhar, vamos encontrar que um grande número de alunos que chumbaram nas mesmas disciplinas passam.
Não é? Então, são assuntos que, de facto, não se debateram e levantou-se, de facto, esta questão. Então, queríamos exortar ao Ministério da Educação que o seminário, de facto, foi muito bom, mas é importante olharmos aquilo que são os problemas que tocam o setor, este setor aqui em Moçambique. A questão do descontentamento, embora nós acompanhamos esse novo leque no contexto, digamos, de salários da formação, mas é importante a gente olhar a educação em Moçambique não só a partir do nível primário, porque se a base não estiver bem, então quer dizer que os alicerces ou a própria estrutura também pode ter vários problemas. Nós notamos isto quando, por exemplo, aproxima os feriados nacionais, em que os alunos não têm a cultura geral, não têm o conhecimento, digamos, sobre a situação do seu próprio país. Eu assisti aqui na vossa televisão. Mesmo nomes de dirigentes não conhecem. Eu assisti aqui na vossa televisão no dia 7 de abril. Vocês perguntavam a uma menina, até se pusesse, poderiam colocar a peça para as pessoas poderem se recordar. Uma menina é perguntada quem foi Josina Machel. Não é? Alguém disse, Josina Machel foi a esposa do Alberto Joaquim Chissano. E isso é caricato, é falta exatamente da cultura geral. Então, debateu-se a questão da educação em Moçambique, a questão do ensino, a questão da qualidade. Espero que este Ministério, de facto, resolva, porque nós acompanhamos o percurso da educação em Moçambique desde o tempo colonial, a introdução do Sistema Nacional de Educação em 1983, com a Lei 4/83. Então, são várias coisas que nós assistimos e eu, de facto, queria exortar, porque lá estávamos com os ministros que eram com os antigos ministros da educação a discutir exatamente, mas a questão da educação, de facto, em Moçambique continua preocupante. O segundo tem exatamente a ver ontem com a divulgação da população moçambicana. Nós assistimos ontem pelo hino, a cerimônia de quantos somos moçambicanos. Foi uma cerimônia bastante interessante, mas deixe-me só ressalvar uma coisa aqui, daquilo que nós nos entendemos exatamente quando o Instituto Nacional de Estatística, o vosso vizinho aqui ao lado, estava de facto a divulgar, nós notamos aquilo que são a real necessidade do nosso país em buscando. Eu não sabia que dos 66 rios que nós temos em Moçambique, 63% da população moçambicana bebe a água do poço. Quer dizer, nós fomos assistir o lançamento, mas por outro lado ajuda-nos na reformulação dos manifestos eleitorais, daquilo que nós pretendemos exatamente, porque foi trazer os verdadeiros dados e isso de facto deve ser capitalizado por nós. Moçambique passa a contar agora com 27 milhões de habitantes, 909 mil. Este é o verdadeiro número. 27,9 milhões de habitantes. 27,909 mil. Milhões de habitantes. Sim, sim. Mas então, há um detalhe, nós temos mais homens, mais mulheres que homens. Há uma diferença de 2 milhões. Isso é um problema Mas é um problema? Não, nós estamos a falar de 52% da população moçambicana. Não, 52% da população feminina moçambicana. Exato. 52% significa que o número... E se nós olharmos os fatores demográficos, vamos ver muita coisa. Em Moçambique ou no mundo em geral, quem mais morre é o homem. Quem vai à guerra é o homem. Quem morre na guerra são os homens. Mas são poucas mulheres. Não quer dizer que as mulheres não morrem também, mas se a gente olharmos o rácio das pessoas que morrem, são de facto... Não só na guerra, mas é os suicídios... É interessante que a avaliação que diz respeito aos homens verdadeiramente e mulheres. Aqui não existe alguma outra designação. Eu achei interessante esta classificação do Instituto Nacional de Estatísticas. E depois há uma outra questão também, quando faz a comparação, por exemplo, de 2007, que se realizou o censo, o nível a taxa de natalidade. Exato. Reduziu nos últimos 10 anos em cerca de 3%, se a memória não me falha. Mas também reduziu o índice de analfabetismo no país. Estávamos situados em 50% e agora reduziu para 39%. Não, mas há uma questão fundamental que eu devo dizer é que eu estive no Seminário Nacional de Educação. Em Moçambique,
as pessoas que têm acesso à escola são 8 milhões e 700 de alguma coisa, do nível geral. Nós estamos a falar de uma população que hoje estima em 27 milhões de habitantes, 27 milhões, 27, 28, quase 28 milhões de habitantes. Mas os números, em termos de coisa, o Ministério da Educação fazia referências na divisão através, digamos, dos sistemas que eles adotaram no Ministério da Educação, que era ao nível primário, ao nível secundário, e ao nível superior. E foi-se notando que, afinal de contas, as pessoas que estão a estudar, alfabetizadas em Moçambique, está em número de 8 milhões a alguma coisa. Então, significa que Moçambique continua com maior índice do analfabetismo. Então, eu fiquei, de facto, preocupado, olhando o número divulgado pelo Ministério da Educação, que é o Ministério do Pelour, e, por outro lado, o número avançado pelo Instituto Nacional de Estatística. Não é quando se dizia que a educação, o número, quer dizer, a erradicação do analfabetismo tende, de facto, a reduzir. E isso é muito bom, porque o que nós queremos é, de facto, termos uma população escolarizada. Neste seminário, eu pude-me perceber que há um esforço muito grande que está sendo feito pelo Ministério da Educação no sentido de olhar, sobretudo, a população adulta na introdução, que já vem se fazendo desde há muito tempo, a alfabetização de adultos. Mas se olharmos os números avançados pelo Instituto Nacional de Estatística e olhando os números avançados pelo Ministério da Educação, vamos vendo que Moçambique continua. Se nós estamos a falar de 8, significa que 60% ou 70% da sua população ainda continua, embora há uma projeção que está sendo feita que até 2050 pode se erradicar em quase 60% o número do analfabetismo. Mas um outro ponto prévio que podemos também fazer menção eu não sei qual é o último ponto prévio que tem. O último ponto prévio que eu queria é aquela história de sempre. Eu recebi uma denúncia hoje da província de Inhambane, que já começou a questão da recolha de cartões de eleitores, e as pessoas que estão a fazer são professores. São professores que estão envolvidos. São os mesmos professores que nós estávamos a discutir no Seminário Nacional de Educação, por falta de salário, por qualidade de ensino, a qualidade do trabalho que estão a fazer, mas são os mesmos professores que a política usa, não é para poder coisa. Então, eu acho que nós não precisamos de continuar nos níveis em que nós nos encontramos. Moçambique precisa de crescer democraticamente. Moçambique precisa, se alguns partidos acham que esta via é ideal, eu acho que não fica bem. É importante que nós libertemos os professores. Se alguém quer fazer, faça a título do partido, mas não envolvendo. O que eu estou a dizer é uma coisa certa, não é? Ontem eu estava participando de um debate, por acaso deixei o número de telefone e eu estou recebendo essa denúncia. Na província de Inhambane, os professores eles estão na dianteira na recolha de cartões. As pessoas não sabem por que estão a recolher os cartões de eleitores, mas nós sabemos que este é um processo de sempre, que tem sempre ocorrido no nosso país. O Presidente da República visitou China. Um ponto prévio pode ser analisado muito rapidamente naquilo que é o reforço das relações bilaterais. Bom, China é um país que desde os tempos da luta armada de libertação nacional, esta coisa da criação dos movimentos de libertação sempre ajudou Moçambique. A história diz-nos que em 1963, alguns moçambicanos, 63 ou 64, foram treinados na China. Então existe, de facto, esta relação de amizade com o povo chinês, que se calhar com o tempo vai crescendo. Então a visita do chefe do Estado é uma visita de cariz político para o desenvolvimento que o país quer, e também olhando a situação em que nós vivemos. Parece que a madeira nossa que está sendo dilapidada nas nossas florestas vão para a China. Parece que os cornos de rinocerontes que estão a dizimar os nossos bichos, falo de rinocerontes e elefantes, também vão para a China. Estou a falar da nossa madeira, estou a falar daqui da costa moçambicana. Quer dizer, China desempenha um papel muito importante para o governo da Frelimo, porque, por outro lado, a tendência é de pilhar os nossos recursos e ninguém questiona. Ninguém questiona exatamente o que é que está a acontecer
é provável que na senda dos acordos já feito, definido, é provável que haja algumas cláusulas lá dentro que a China está livre de fazer a pilhagem do que entender dentro do nosso país. Mas pronto, as relações sempre são relações e quando a gente olha para a China, olhamos para a China, aquele país que de nós tira a madeira e de nós recebemos mobiliário, já com madeira prensada, feito da madeira saído de Moçambique, que nem o próprio povo moçambicano não tem. Mas pronto, são fatores políticos que eu posso dizer. Tirando isso aí, a visita poderá ter exatamente uma valia para aquilo que são as projeções daquilo que o governo de Moçambique queira e pretende fazer na visita. Último ponto prévio, rapidamente podemos analisar para entrar no debate do tema que está agendado para esta visão política, é a visita da rainha da China em Moçambique. Como é que olha nestes elementos que marcaram as relações internacionais na última semana em Moçambique? Bom, Moçambique é um país que está no contexto das nações. As visitas bilaterais no contexto das nações são visitas que nós temos de facto assistido. Moçambique é membro das Nações Unidas. Moçambique é um país que no âmbito das amizades, não é? Lembras, temos ali a AMASP, que é a Associação da Amizade de Povo para Povo. E se a gente olhar, vamos encontrar que China está lá, Vietnã, os antigos países socialistas, os países socialistas e vários outros países. Então, ela pode vir, vai depende daquilo que são os debates tidos no terreno, podendo visitar Moçambique como o berço, digamos, da humanidade no contexto da nossa riqueza marinha, florestal, dos nossos recursos no subsolo, tantas outras coisas. Isso não é nenhum problema. O grande problema é vir a Moçambique, não é com outras perspectivas, porque nós sabemos o que está a acontecer. Agora o mundo olha para Moçambique, como se sabe que este país não tem governo, este país, a tendência de todos é de tirar o que tem para que as gerações vindouras passam aquilo que nós nem sabemos. Hoje, esta questão da discussão das mudanças climáticas olha exatamente para Moçambique. Estás a perceber? Muitas das vezes nós discutimos a invasão, digamos, desses ventos ciclônicos, tal, mas esquecemos, por outro lado, que a questão da desmatação no nosso país, a questão do desflorestamento no nosso país é um dos fatores que permite, não é, que os eventos extremos possam de facto ocorrer. Moçambique, se a gente olhar, cerca de quase 75% da sua floresta está-se a dizimar, cerca de 80% dos seus recursos faunísticos estão de facto sendo dizimados. Então, é uma matéria de debate nacional. Espero que ao longo desse debate os moçambicanos já percebam qual é a real situação da China para o nosso país, porque, por outro lado, há uma questão fundamental que eu até fico triste. Moçambique já possui a massa criativa que no contexto, por exemplo, da fabricação de camisetas e outras coisas podem fazer. Mas só para você ver, criam dificuldade para esses moçambicanos, porque a tendência nós temos que ir à China. Parece que no nosso país não há pessoas que têm capacidade, por exemplo, nas serigrafias, nos outros sítios. O único sítio barato é na China, porque é lá na China onde a gente vamos buscar problemas para o nosso país. Estás a perceber? Então, eu olho as coisas não naquele contexto pessimista, não, mas olhando as coisas no contexto da oportunidade. É preciso que nós demos oportunidade aos moçambicanos, não olhando China como mercado, mas aquilo que nós temos como oportunidades podemos fazer aqui dentro internamente. Vamos.